Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui para o meu canal. Nesse canal eu vou estar trazendo para vocês o resumo e as análises de obras literárias. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês acompanhem cada vídeo e principalmente eu espero que o meu objetivo seja atingido, que é que vocês tenham o prazer de ler, que vocês comecem a gostar cada vez mais de ler e principalmente ler as nossas obras literárias que são maravilhosas. Nós temos autores incríveis que a gente não pode deixar de passar batido. Nós temos que acompanhar, temos que ler esses autores. E aí, nesse meu primeiro vídeo, eu não poderia deixar de trazer uma obra melhor do que essa, que é a minha inspiração desde o terceiro período da universidade. É a obra que me inspirou, foi a obra a qual eu fiz a minha análise de TCC, que é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Só para a gente entender um pouquinho, antes de entrar no resumo, essa obra ela foi escrita primeiramente na forma de folhetim. O folhetim ele é considerado uma novela antiga, vamos dizer assim. Os capítulos eles eram publicados semanalmente em um jornal e aí as pessoas elas iam acompanhando, assim como a gente vê na novela hoje em dia, só que a diferença é que a novela é todos os dias e já aqui o folhetim não, era uma vez por semana. Aí anos mais tarde é que essa obra ela foi publicada em um livro. Que infelizmente o autor, o grande autor Manuel Antônio, ele não teve a satisfação de acompanhar o quanto essa obra dele foi grandiosa e ainda é grandiosa. Ela é muito estudada, muito lida, muito analisada, pelo fato de que o seu falecimento foi muito precoce. Ele faleceu muito jovem e aí não chegou a acompanhar toda essa grandiosidade, esse alcance que é essa obra dele chegou a obter. E toda essa história aqui, ela se passa na época em que a corte portuguesa está no Brasil, bem no período em que Dom João VI e a família real vêm para o Brasil fugindo das guerras napoleônicas. Então, a grande parte do conteúdo dela está voltada justamente para essa situação. E aí o autor, na sua sensibilidade de observar a cidade do Rio de Janeiro, que era a corte, que é o local onde toda essa história se passa, ele observa como aquela população vivia, né? E a partir desse momento, ele escreve que dentro desse conteúdo, humor, ele coloca humor, ao mesmo tempo que ele coloca uma crítica. Enfim, ele faz toda uma análise da vida daquela sociedade na época. E aí agora vamos adentrar ao resumo da obra. Bom, essa obra se passa inicialmente com Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. Eles dois são portugueses e vêm para o Brasil. Então, dentro do navio, eles se conhecem e dali eles já acabam engatando um relacionamento. Quando eles chegam no Brasil, eles já vão morar juntos. Pouco tempo depois, a Maria ela já fica grávida de um menino. E aí, quando nasce, eles escolhem para ser padrinhos desse menino, cujo nome do menino é Leonardo. Eles convidam o barbeiro, que mora em frente à casa deles, e a parteira, que foi a moça que fez o parto, né, da Maria das Hortaliças, para ser a madrinha do menino. Para que vocês compreendam, eu vou falar Leonardo Pataca me referindo ao pai e Leonardo me referindo ao filho. Com o passar dos anos, Leonardo já nos seus 7 anos de idade, mais ou menos, acabou que a sua mãe traiu o seu pai com o comandante de um navio. E inclusive ela foge com esse comandante. Antes dessa fuga, acontece uma discussão muito feia entre o seu pai e a sua mãe. E aí o seu pai, muito injuriado, muito chateado por ter sido traído, ele acaba descontando até no Leonardo. E aí ele dá um pontapé no Leonardo, onde ele vai parar na casa em frente, que é a casa do seu padrinho, o barbeiro. É a partir desse momento que o barbeiro é quem vai criar o Leonardo. Ou seja, o seu pai vai abandonar
o Leonardo vai ficar muito revoltado por tudo que aconteceu. E aí, então, o barbeiro vai cuidar do Leonardo. O Leonardo vai passar uma grande parte da sua vida com ele. E aí, o seu padrinho cria uma afeição muito grande por ele, cria um amor. Apesar do Leonardo ser um menino muito traquino, um menino danado, um menino que não queria estudar, o seu padrinho o coloca na escola, mas ele não fica nem 3 anos, ele fica, se eu não me engano, 2 anos e pronto, já sai da escola. E aí ele continua essa vida de vadiagem, não quer saber de estudar. O sonho do seu padrinho era que ele se tornasse padre, também não deu certo. Ele não tinha vocação para padre, não tinha vocação para estudar, nem para trabalhar. E aí o seu padrinho era muito amigo de uma senhora chamada Dona Maria. Eles costumavam visitar a casa da Dona Maria, até que uma vez a Dona Maria disse que tinha conseguido a guarda de sua sobrinha, chamada Luizinha. A Luizinha ficou órfã, herdou uma herança gigantesca e a Dona Maria conseguiu a tutela e começou a cuidar dela. E aí no início o Leonardo achava ela feia, achava ela desengonçada, até que um dia ele percebeu que estava começando a se apaixonar pela Luizinha. E aí ele meio que tinha assim, um amor por ela, mas tinha medo de falar, tinha medo da reação dela, o que ia acontecer, se a Dona Maria ia aprovar ou não. Até que nesse momento surgiu uma pessoa chamada José Manuel. O José Manuel é um homem já bem mais velho, um homem que já estudou, já se formou. E aí ele também se interessa pela Luizinha. Só que a diferença é que ele se interessa não somente pela Luizinha, mas ele se interessa pela herança da Luizinha. E aí a Dona Maria entende, não sabendo da maldade do José Manuel, entende que para a Luizinha é melhor o José Manuel, que já é mais velho, já é formado. E aí ela acaba aceitando que a Luizinha case com o José Manuel. E aí, ou seja, o Leonardo sobra, né? Acaba perdendo para o outro que aparentemente para a Dona Maria era melhor. E aí nesse momento o padrinho dele morre. E aí é quando a madrinha dele vai entrar mais em cena ainda, que a partir do momento que ele fica sem o padrinho, quem vai tomar mais de conta dele vai ser a madrinha. Mas ainda nesse momento, quando o seu padrinho morre, ele até adquire uma pequena herança. O seu padrinho deixa para ele uma pequena herança que ele tinha guardada. Mas aí, como ele ainda é menor de idade, ele volta a morar com o seu pai, o Leonardo Pataca. Nesse momento, o seu pai já está casado com outra moça. E aí, Leonardo continua, mesmo adolescente, já quase com sua maioridade, ainda continua na vida de vadiagem, sem querer trabalhar, sem querer estudar. E a sua madrasta não apoia, ela não apoia a vida que ele quer levar de vadiagem. E aí, com isso, eles acabam brigando várias vezes, até que uma vez foi uma discussão muito feia, até o seu pai entrou na discussão e o Leonardo acabou sendo expulso de casa por conta de toda essa confusão que teve. E aí, no momento que ele foge de casa, ele encontra na estrada com um antigo amigo dele de infância. E aí esse amigo está com duas senhoras, duas moças e dois rapazes. Entre essas moças tem uma chamada Vidinha, que ele se encanta por ela. Ele se encanta logo por ela e dali já engata ali um romance. Só que tem um porém, os dois rapazes também disputavam o amor da Vidinha e ficaram com muita raiva por ele ter surgido e pela Vidinha ter aceitado eles. E aí o que acontece? O Leonardo vai morar na casa dessas senhoras, de favor, agregado, sem trabalhar, sem ajudar nas despesas, vivendo à custa dessas senhoras, realmente. Aí os rapazes pensam, bom, mas não pode ficar morando, vivendo no bem bom sem trabalhar. Naquela época era proibido. Quem vivesse sem trabalhar, quem vivesse da vadiagem, às custas dos outros, era preso. E aí eles resolvem acionar uma pessoa muito importante na obra, que é o Major Vidigal. O Major, dentro da obra, ele é o delegado, ele é o policial, ele é o juiz, ele é a autoridade máxima dentro da obra. Ele era muito temido, as pessoas tinham bastante medo dele, respeitavam o Major.
E aí eles denunciam, olha, tem um rapaz que ele mora na nossa casa, ele não trabalha, ele não faz nada da vida. E aí o Major Vidigal vai prender o Leonardo. A partir do momento que ele prende e vai levando para a delegacia, o Leonardo foge. E aí para o Major Vidigal foi uma humilhação pública, porque ninguém nunca tinha conseguido fugir do Major. O Major era temido, ele era muito respeitado. E a partir do momento que uma pessoa conseguiu fugir do Major, nossa, para ele foi assim uma coisa que era questão de honra. A partir daquele momento era questão de honra, ele tinha que pegar o Leonardo. Só que aí a sua madrinha entra em cena e fala, olha meu filho, agora você vai ter que procurar um trabalho, você vai ter que se ajeitar, porque não tem condição de viver desse jeito. E aí é quando ela arranja para ele um trabalho na despensa do rei. Aí entrando o rei aqui em cena. Porém, o Leonardo arma mais uma das suas. Ele se envolve com a esposa do seu chefe. Para piorar, ele se envolve com a esposa do seu chefe. Por conta disso, ele é demitido. E aí, a partir desse momento, ele e a Vidinha rompem o romance que eles tinham. O Major Vidigal descobre que o Leonardo foi demitido e que está desempregado. E aí, dessa vez, o Major consegue pegar o Leonardo. E aí ele passa uns 2 dias sumido e logo o Leonardo surge novamente. Só que dessa vez ele surge com farda de granadeiro. Ou seja, ao invés do Major prender, o Major levou o Leonardo para fazer um treinamento e se tornar um granadeiro, o que hoje a gente conhece como um policial. Olha o que o Major pensou. O Leonardo, por mais que ele seja uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer trabalhar, mas ele é muito astuto, ele é muito inteligente. Então, o melhor é ter o Leonardo próximo de mim, para que eu possa vigiar de perto. E nada melhor do que colocar para trabalhar comigo. Então, foi a jogada do Major, colocar o Leonardo para trabalhar com ele. E aí o Leonardo ainda arma muitas coisas dentro da polícia. E nesse meio termo, voltando ao início, onde Luizinha, vamos recapitular, Luizinha não casou com José Manuel? Pois é, só que José Manuel morreu de uma doença. E aí, o que acontece? O Leonardo vai lá na casa da Vidinha, no velório, desculpe, Vidinha não, a Luizinha, perdão. A Luizinha casou com José Manuel. Mas aí ele morre, pronto. Então, o que acontece? O Leonardo vai lá com farda de granadeiro, visitar, né, dar os pêsames e tudo, aquela situação triste que ela estava passando. E aí, a partir desse momento, eles começam a conversar novamente, a relembrar de quando ele se viu na casa da Dona Maria na adolescência, e a partir desse momento eles já criam novamente uma amizade. E eu vou parar por aqui, porque o desfecho dessa história eu quero que vocês leiam o livro, que vocês procurem descobrir o que aconteceu. Eu não vou contar porque vai ficar sem graça. Meu objetivo mesmo é que vocês vão procurar o livro para ler por completo, tá certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Esse ainda é o meu primeiro vídeo, que eu espero que eu ainda grave muitos outros, se Deus quiser. E qualquer dúvida, vocês podem estar colocando nos comentários, que vocês curtem, comentem, compartilhem com outras pessoas, tá certo? Então é isso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.